Brasil, anos 20. Sindicalistas fundam o Partido Comunista. No Teatro Municipal de São Paulo é realizada a Semana de Arte Moderna. No Rio de Janeiro, a revolta de militares que queriam o poder, os 18 do Forte, termina tragicamente. O país acorda perplexo e chocado com os crimes de Febrônio, índio do Brasil, um assassino perverso. O caso Febrônio ficou tão marcado no imaginário brasileiro que o nome Febrônio ficou banido dos cartórios. Era tido como um nome que poderia levar o menino, enfim, a ser também ele um desviante da conduta social. Febrônio diz ter visões místicas. E a língua do dragão. O anjo da misericórdia guarda um tesouro sagrado no Vale da Esperança. Quem me persegue pelos 5 continentes é o espectro do profeta imortal. Quem é você? Eu sou a luz, a vida e a verdade. Deus seja louvado. Conheço a tua pobreza e as tuas necessidades, mas sei que és rico na fé e na perseverança. Não temas os padecimentos que ainda te aguardam. O demônio te lançará ao cárcere para que sejas provado. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Um criminoso que era um delirante. Um delírio místico, né? De forma que a acoplagem entre loucura e crime estavam perfeitamente associados na história dele. Na cadeia, Febrônio tatua no corpo os delírios mentais. Leão, a marca de Deus jamais será suplício para os seus profetas. Então, uma pessoa que tem um corpo todo marcado é uma pessoa que, teoricamente, suporta melhor dor. Então, se ela suporta melhor a dor, ela é um adversário mais difícil de ser combatido. E o que significam essas letras? Deus, caridade, virtude e santidade. Vida, imã da vida. Eu fui escolhido para matar o dragão e dominar o mundo. Em breve, eu terei o poder de diminuir a luz do sol e dominar a chuva! Ele dizia sempre que ele fez o mundo, ele fez o Brasil. Febrônio vai se tornar o criminoso mais temido do Brasil. Ele chegou a ser usado como símbolo de monstro. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre personagens de casos judiciais que marcaram o Brasil. No programa de hoje, você vai conhecer a história de Febrônio, índio do Brasil. Mulato, pobre, homossexual, Febrônio tornou-se um assassino cruel. Suas vítimas, meninos e rapazes. Ele que se dizia o filho da luz, acreditava ter uma missão na Terra, escolher 10 meninos e tatuá-los com letras de significado divino. Assim, Febrônio conquistaria o poder de um deus. A perversão e o delírio desse assassino místico aterrorizaram o Rio de Janeiro
e fascinaram cientistas e intelectuais. Eu era criança quando o Febrônio era um dos homens mais célebres do Brasil. Era o fantasma com que as mães ameaçavam os filhos mal educados. Olha, chamamos o Febrônio. Porque ele criou-se além da sua verdadeira história, criou-se todo aquele folclore ao redor do nome, né? Febrônio nasceu no final do século XIX em São Miguel do Jequitinhonha, região norte de Minas Gerais. Teodorão, pai de Febrônio e mais 13 filhos, trabalha como açougueiro. Eu posso saber quem é que foi que roubou meu dinheiro do caixa? Fui eu, Theo. Vou comprar uns detalhes pra fazer as roupinhas pras crianças. Eu já não te proibi de mexer nesse dinheiro. Mas, Theo, as crianças não podem sair na rua assim aos farrapos. Pra mim, tanto faz se esse Zé Neguinho sai pelado ou não. Agora, no meu dinheirinho suado, eu quero que ninguém bote a mão, entendeu? O que tu quer é que sobre mais dinheiro pra tu comprar cachaça, não é? Bêbado! Desgraçado! Ô, seu filho da égua! A situação dele de violência familiar era enorme, como em todos os casos que as pessoas acabam virando assassinas e psicopatas. E ele fugiu de casa com 12 anos. 1909. Febrônio chega ao Rio e se envolve com marginais. É melhor desistir, garoto. Você já perdeu todo o seu dinheiro. Não. Ainda tenho meu relógio. Pobre, mulato, vilipendiado, sofrendo do racismo da época, sofrendo de uma família insuportável, escapa, vem para o Rio de Janeiro, aprende e se torna um personagem. Coisa impressionante. Isso me fascinou. Febrônio passa a viver nas ruas e ganha dinheiro com biscates e pequenos furtos. A partir de 1914, Febrônio se tornou um personagem conhecido pela polícia do Rio de Janeiro. Em pouco mais de 10 anos, ele foi preso 37 vezes. As acusações eram roubo, estelionato e chantagem. Veja como funcionavam dos golpes aplicados por Febrônio. Ele anunciava nos jornais da época que ele precisava de cobradores. Fazia uma reunião numa sala que ele alugava, eventualmente, e nessa reunião ele expunha para as pessoas que se interessavam o seguinte: olha, eu tenho uma série de duplicatas a serem cobradas. São duplicatas cujos valores variam de 200 mil réis a 800 mil réis. Eu vou dar 25% para cada duplicata que vocês conseguirem recuperar. 25%? Negócio da China. Mas é evidente que ao fazer uma oferta desse quilate, eu preciso ter a certeza que vocês retornarão com o dinheiro. E o que nós precisamos fazer? Depositem hoje aqui 50% do valor de cada duplicata, como garantia. Com isso, ele recolhia uma quantia razoável. Alguns não tinham nem condição, desistiam do negócio. Mas muitos contribuíam e saíam em campos. Não precisa dizer que as duplicatas eram todas forjadas, não existiam os devedores, os endereços que ele fornecia eram falsos e quando os lesados retornavam, não encontravam mais o escritório nem a firma do Febrônio. Então ele tinha, digamos, condições intelectuais de pensar em golpes, de saber se dissimular, saber passar por uma pessoa de outro nível social. Rio de Janeiro, 1922. Já com o corpo tatuado, Febrônio tem visões. Você voltou, ó sublime mensageira. Tu és o filho da luz e tua missão é árdua. Teu destino pertence ao divino. E ao divino prestarás conta de teus atos. E qual é a minha missão? Fostes um escolhido para combater o nefasto. E para isso, terás de escrever um livro e tatuar 10 meninos com as letras simbólicas do Deus vivo, imã da vida. Mesmo que para isso tenhas de empregar a força. Ele dizia com muita clareza: não, eu criei uma teoria e eu sou o filho da luz e todos aqueles que eu me afeiçoo também se tornam filhos da luz. Ou seja, ele era uma espécie de guru
de uma nova seita que ele tinha inventado. É quase que a tentativa dele criar, num nível delirante, um sistema de proteção diante dessa crueldade do mundo representado pelo pai. Numa de suas passagens pela cadeia, Febrônio começa a escrever um livro. É o livro do profeta. São mensagens que me foram enviadas pelo Deus vivo, imã da vida. Por isso, eu tenho o título de As Revelações do Príncipe de Fogo. Quer ouvir o trecho de abertura? Eu sou analfabeto, Febrônio. Não importa! Basta que ouças com o coração. Eis aqui o meu santo tabernáculo vivente. Hoje dedicado a vós, os encantos que legastes ontem a mim. Na fortaleza do meu fiel diadema excelso. É bonita! Ele faz um livro que ele não assina, isso que é curioso, é um livro no qual ele se autoproclama profeta, uma mistura do Apocalipse de São João com o livro de Daniel. E ele um pouco encarnando a figura do profeta Daniel. Mas o que chama a atenção é o seguinte, em alguns momentos, esse pastiche tem um cunho testemunhal, em que ele diz que ele, aquele menino, Deus escolheu aquele menino pobre, não reconhecido, marginal, como sendo o portador da verdade. Ao ganhar liberdade, Febrônio foi trabalhar como atendente no consultório do cirurgião dentista Bruno Ferreira Gabina. Mas Febrônio, mesmo se dizendo um emissário de Deus, voltaria a cometer novos crimes. Gabina é alcoólatra e às vezes não consegue atender os pacientes. Doutor Gabina. Doutor Gabina. Acorda, doutor Gabina. Doutor Gabina. Os pacientes estão esperando. Paciente. Dane-se os pacientes. Eu quero dormir. Vai embora daqui! Vai embora daqui, moleque. Infelizmente, o doutor Gabina não vai poder atendê-los. A gente vai remarcar as consultas. Obrigado. Febrônio rouba o diploma e assume a identidade de Gabina. Febrônio, meu velho, a partir de hoje serás o melhor dentista do Brasil. No personagem de dentista, sem ter qualquer formação em odontologia, ele costumava aconselhar sempre aos seus clientes ou pacientes a extração dentária. Você não precisa se preocupar, é um caso simples de extração. E pelo que eu pude diagnosticar, trata-se de 3 dentes. 3? Mas doutor, só tem um dente que está doendo. Pois é, mas acontece que quando os dentes sadios entram em contato com dentes podres, eles acabam apodrecendo também. Abre a boca. É o mesmo caso, meu caro, de uma pessoa boa que se aproxima de um indivíduo perverso. Ele acaba se tornando perverso também. Agora basta fazer um gargarejo com álcool. Álcool? O pobre coitado, para sei lá, com o dente doendo, ele arrancava o dente do sujeito, mas ele aproveitava para arrancar outros 2 dentes perto daquele, porque ele achava que já estavam contaminados pela doença do outro. Enfim, puro sadismo. O dentista Bruno Gabina desapareceu. Febrônio chegou a ser considerado suspeito de tê-lo assassinado, mas nada foi provado. O exercício ilegal da profissão trouxe problemas para Febrônio, que resolveu então sair do Rio. Em 1925, ele foi para o Espírito Santo, onde trocou de especialidade. Transformou o diploma de dentista em diploma de médico ginecologista e passou a atender novos pacientes. Dona Aurora, seu caso não chega a ser nem um bicho de 7 cabeças.
A senhora vai fazer 2 banhos diários com pétalas de rosas brancas, tomar um chá de aloeira 4 vezes ao dia e ao acordar, a senhora vai tomar uma colher de elixir curativo feitosa. Mas como, doutor? É só isso? Perfeitamente. No mais, é fé em Deus e muita oração. Aconselhava determinados medicamentos e as pessoas melhoravam. Eventualmente uma dor, etc. Talvez até pela colheita de informações populares, né? Como todo de médico e louco, todo mundo tem um pouco, ele tinha as duas coisas, né? Reportagens da época contam que Febrônio chegou a fazer algumas cirurgias e que, ao atender um parto, teria provocado a morte de uma mulher. Em 1926, Febrônio voltou ao Rio e foi morar numa pensão no centro da cidade. A dona da pensão flagra Febrônio numa atividade macabra. O Febrônio tinha um crânio em casa, que diz ele que pegou de um mausoléu e que então ele ferveu para uso de estudo de anatomia. Pode até ser o crânio do Gabina. Na delegacia, Febrônio fala com naturalidade sobre o acontecido. O que o doutor delegado queria que eu fizesse? O crânio ainda estava exalando um mau cheiro. E a peça era muito importante para a realização dos meus estudos médicos científicos. Sim. Bom, então eu a fervi uma infusão de cal virgem com sabão grosso. E onde o senhor conseguiu o crânio? No cemitério do Caju, é claro. O Febrônio, por mais terríveis coisas que pudesse ter feito, ele revela uma agilidade mental de escroque, né? Febrônio edita por conta própria o livro que tinha escrito na prisão e vende os exemplares nos bares e cafés do Rio de Janeiro. Os senhores não estariam interessados em comprar meu livro? Por que não? É uma pechincha. As revelações do príncipe do fogo. Nossa. Eis-me potente Leviatã, do santuário do tabernáculo, do testemunho que há no céu, prodigiosamente emergido, o eminente antigo, precursor pertinaz do bem, encanto da justiça honrada. Ora, isso é escrito automático. É surrealismo puro. Muito bom. O livro acaba na mão de intelectuais ligados ao movimento modernista e encanta o escritor Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um dos líderes da Semana de Arte Moderna de 1922. O movimento revolucionou o conceito de arte no Brasil, valorizando a cultura tipicamente brasileira. O Mário de Andrade era um leitor compulsivo. E ele anota na marginália do livro e na primeira página de rosto. Ele fica impressionado com a mística poética do Febrônio. E ele tem razão. Tem uma imaginação verbal rara no livro dele. Às vezes as frases não fazem sentido. Percebe? Isso aqui, a graça é essa. Os modernistas estavam muito interessados em criar um estilo de narrativa novo, inclusive com bastante irregularidade, fora das normas gramaticais e assim por diante. E mais este atrativo pelo sobrenatural, pelo místico, que fazia também muita parte da mentalidade do Mário de Andrade. 21 de fevereiro de 1927. Nas matas do Corcovado, ele pratica um estranho ritual. Ele foi apanhado nu, pintado de amarelo, e tinha uma criança amarrada numa árvore que estava assistindo uma dança maluca. Febrônio é preso em flagrante e levado para o Hospital Nacional dos Alienados, onde é examinado pelo célebre médico Juliano Moreira. De acordo com o médico, Febrônio está sofrendo de degeneração mental. É mitômano, sofre de delírios de imaginação e perversões sexuais. Juliano Moreira recomenda que Febrônio fique internado na instituição por tempo indeterminado. Dias depois, Febrônio pegou dinheiro no cofre da administração do hospital e fugiu, junto com o paciente Jacó Edelman, de 17 anos. Em seguida, Febrônio roubou uma espada em uma casa de penhores e foi junto com Jacó até o bairro carioca de São Cristóvão, ao encontro de um jovem. Febrônio leva os jovens até uma praia deserta em Mangaratiba. O que nós viemos fazer aqui? Descansar um pouco.
Os dias têm sido muito atribulados. Sim, mas você me prometeu um emprego. É, pra mim também. As promessas estão de pé. E quem vai nos empregar nessa praia deserta? Ninguém. Onde já se viu pedir emprego a peixes e gaivotas? Vocês estão loucos? Eu não tô gostando nada disso. Eu vou voltar para o hospital. De jeito nenhum! Eu tenho uma missão que foi confiada por Deus. Eu não vou decepcionar. Tira a roupa e deite-se imediatamente. Anda! Tira a roupa! E você? Sente-se! Senta! E admire o trabalho do profeta. Sob o olhar apavorado de Otávio, Febrônio marca o peito de Jacó com as letras emblemáticas de um suposto Deus vivo. Ele era cruel, mas ao mesmo tempo ele, de uma certa maneira, tinha uma certa compaixão pelas vítimas, né? Ele dizia que aquilo que ele marcava no corpo, né, aquelas marcas que ele deixava no corpo, era para protegê-las do mal. Febrônio marcou os corpos dos 2 jovens e abusou sexualmente deles. Nos meses seguintes, com a mesma promessa de arrumar emprego, Febrônio tatuou e abusou de outros 10 meninos e adolescentes. Na época, Febrônio morava neste imóvel em Petrópolis, onde funcionava o Hotel Rio Branco. Em mais um delírio, Febrônio se veste de motorista de ônibus e viaja para o Rio. A caminho do Rio de Janeiro, Febrônio pensa em suicídio. Não merece mais viver, Febrônio. Não tem mais sentido, é o fim, acabou. A tua hora chegou. Tens que prestar contas aos tribunais divinos. Mas ele vai matar pela primeira vez. No próximo bloco. Febrônio oferece emprego a um rapaz. É um convite para a morte. No Rio, Febrônio sai vagando pela cidade à procura de suas vítimas. No bairro de Jacarepaguá, ele decide acompanhar o enterro de um desconhecido. Você sabe se o morto fez careta antes de morrer? Com certeza deve ter sentido a dor da morte. Então deve evitar o que foi inevitável. Como assim? Isso lhe diz respeito? Não, mas é que o senhor... Então esqueça. Minha missão por essas bandas é achar um lugar chamado Pedra do Jacaré. O padre conhece? Conheço como Lagoa do Jacaré. Fica aqui perto, na Ilha do Ribeiro. Ilha do Ribeiro, justamente. Se não for estorvo, podia me levar até lá? Estas são imagens atuais da Ilha do Ribeiro. Ela fica no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O compadre saberia me dizer que lugar se parece com isso aqui? Sinceramente, eu não recordo. O Éden. Hein? Paraíso. Adão e Eva. Nossos ancestrais. Ah, sim. Olha, o senhor me desculpe, mas qual o seu interesse por esse local? Tudo isso aqui pertence à minha mãezinha. Estrela do Oriente, Índia do Brasil. É que eu sou chofer. E tenho planos de montar uma empresa de ônibus aqui no bairro. Tô procurando um lugar espaçoso para construir uma garagem. Aliás, o senhor não gostaria de trabalhar comigo? Muito obrigado. O senhor me desculpa, mas é que eu preciso voltar lá para a minha roça. Tenha uma boa tarde. Minutos depois, Febrônio volta a Jacarepaguá. Ele continua a inventar histórias para atrair suas vítimas. Rapazinho mora aqui? Mora sim, senhor.
Sua família tá em casa? Só tia Lamiro. Meu pai tá na lavoura. Tio Alamiro não trabalha? É o senhor que veio aqui pra arranjar emprego pro meu tio? Sou eu mesmo. Porque eu trabalho na aviação. Eu tô precisando de alguém pra cobrir uma vaga. Você não quer apresentar o tio Alamiro? A companhia tá pensando em botar uma linha pra essas bandas. A oportunidade é boa. E o salário pode chegar a 300 mil réis. 300 mil réis? É muito dinheiro. Salário justo pela carga horária. Então, aceita? Aceito. Aceita o que, Alamiro? Que história é essa? O moço aqui me ofereceu um emprego numa empresa de ônibus. Alamiro tem problema nas pernas? Como é que pode ser motorista de ônibus? Quem disse que ele vai ser motorista? A vaga é para vigia do depósito de material. Não vai haver nenhum impedimento. O compadre pode ficar tranquilo. O Febrônio era um homem muito inteligente. Todos falam que ele falava muito bem, que ele se expressava verbalmente muito bem, que ele tinha uma boa postura, nada condizente com a situação social dele. Febrônio ainda consegue jantar na casa de Alamiro, o jovem que ele vai matar. Junto com eles está Antônio, o cunhado de Alamiro. Tá uma delícia, mas nós precisamos nos apressar. Eu preciso apresentar o Alamiro ao chefe da empresa. Mas sábado, essa hora? Ué, uma empresa que se presta tem que estar sempre pronto a trabalhar qualquer dia, qualquer hora. E o rapaz precisa assinar um documento ainda hoje. Então, Alamiro, a decisão é sua. Você quer ou não quer o emprego? Alamiro aceitou seguir Febrônio. Os dois não foram para a empresa de ônibus, mas para a sessão das 9 da noite do Cine Ideal, no centro do Rio. Em seguida, beberam até às 3 da manhã, quando decidiram ir para a Ilha do Ribeiro, próximo ao bairro de Jacarepaguá. Febrônio, bêbado, sugeriu que eles pernoitassem na ilha. É a melhor solução, Alamiro. Amanhã eu levo você para casa. A noite está muito agradável. Não vai ser nenhum problema dormir ao relento. Olha só a cama aqui, confortável que eu fiz para nós. É melhor mesmo ficar por aqui. Claro. Vamos tirar as roupas para não sujar. Fostes o escolhido para combater o nefasto. E para isso, terás que escrever um livro e tatuar 10 meninos com as letras simbólicas do Deus vivo, imã da vida. Mesmo que para isso tenhas que empregar a força. Me larga, tá louco? Me larga, homem! Entramos numa luta formidável. Alamiro é muito mais forte. Imagino que a peleja tenha durado quase uma meia hora. Ele só foi subjugado porque eu fui mais ágil. Eu o derrubei, agarrei pelo pescoço e o estrangulei com um cipó. No dia seguinte, o cunhado de Alamiro foi à empresa de ônibus e descobriu que a companhia não estava contratando ninguém e que entre os empregados não existia também nenhum funcionário com as características de Febrônio. 3 dias depois do crime, o corpo de Alamiro é encontrado. O delegado Nestor Oliva interroga várias testemunhas. Na mesma semana, ao folhear a revista forense, ele lê uma matéria sobre Febrônio e percebe que as características físicas dele são semelhantes com as do assassino de Alamiro. Mas antes que fosse localizado, Febrônio voltaria a matar. Olá. Rapaziada, vai jogar futebol? Ainda vou se jogar. Muito bem. Como é seu nome? João Ferreira, mas todo mundo me chama de Jojoca. Jojoca é nome de craque. Tem um doce de abóbora aqui. Aceita? Tá novinho. Rapazola já trabalhou alguma vez? Não, senhor. Gostaria de trabalhar? Pode ser. Eu tô precisando de um menino assim como você, para trabalhar como copeiro na casa de um coronel do exército, na Avenida Pedro Ivo. Copeiro? Será que eu sirvo pra isso? Claro. Você me parece muito esperto. Pode ser.
Ânimo, rapaz. Ó, com dinheiro você vai poder comprar muitas bolas de futebol de couro. É tanto dinheiro assim? É, não tô dizendo? Ah, então eu quero. Posso saber o que está acontecendo aqui? Mãe, o moço me ofereceu emprego. Que história é essa, minha filha? Você é muito pequeno para trabalhar. Nisso a senhora tem razão. Por acaso a senhora não teria um filho um pouco maior? Eu não lhe conheço. Quem é o senhor? José Matos. Trabalho no momento como agenciador para o coronel do Exército, Túlio Rio Branco. Um homem corretíssimo, da alta sociedade. Ele está precisando de um copeiro. O salário é bom e eu garanto que a senhora não vai se arrepender. Não sei, não. É verdade que o dinheiro seria bem-vindo, mas o João Joca ainda é uma criança. O senhor fala com o pai dele. O meu marido, José, trabalha numa oficina aqui perto. O que ele decidir, tá decidido. Na hora que ele vai até o pai, ele fala pro pai que a mãe já concordou. Bem, se a minha mulher concordou, eu não vejo nenhum impedimento. Magnífico. O pai de João Joca nunca mais verá o filho com vida. Febrônio leva João Joca para um longo passeio pelo Rio de Janeiro. Eles vão até a Quinta da Boa Vista, depois para a Praça 11 de Junho, Rua Barão de Petrópolis, e para o Largo do França, no bairro de Santa Teresa. Febrônio se embrenha no mato com João Joca e se prepara para tatuar o menino. Mas isso vai doer, seu Matos? Coisa pouca. É similar a uma picadinha de mosquito. Ó, pensa no terno que eu te prometi, não vai doer nada. Que a tatuagem em si é uma metáfora sexual, porque ela envolve penetração e ela envolve troca de fluidos, que não é somente a inserção do pigmento, mas é também o sangue que sai. O pai de João Joca chega em casa e encontra a mulher preocupada. O que você tá fazendo aqui fora? Tô esperando o João Joca. Ué, ele ainda não chegou? Não. Eu tô preocupada, José. Mas não foi você mesmo que deixou o João Joca aí com aquele moço? Eu não deixei coisa nenhuma. Eu só falei pra ele pedir pra você. Bia do céu, a gente foi enganado, mulher. Vamos procurar a polícia, vamos? Muito rapidamente, o pai do João Joca reconhece o Febrônio como o homem que levou seu filho na delegacia. Ele tinha uma extensa ficha criminal. Na mesma noite, Febrônio leva João Joca até a Ilha do Ribeiro, o mesmo lugar do outro crime. Errei o caminho. Eu vou levar você para casa do seu pai. Mas a casa do meu pai não fica por aqui. Engano seu. Em todo lugar e em lugar nenhum. Em breve, estará nos braços do seu pai verdadeiro. Seu pai celestial. Não é à toa que os gregos, na antiguidade, usavam até, para descrever as doenças mentais, uma frase que eu acho muito valiosa. Enquanto o sonho, esse sonho que nós temos diariamente, né, é uma loucura curta, a loucura é um sonho longo. 2 dias depois do crime, Febrônio foi preso. Ele trazia dinheiro, agulha, linha e um vidro de tinta costurado nas ceroulas. Os 2 assassinatos em apenas 15 dias chocaram o Rio de Janeiro. Na imprensa, Febrônio é chamado de monstro e os crimes produzem consequências até na família do próprio assassino. O irmão dele foi justiciado lá na Bahia, foi perseguido pelas pessoas e foi morto pela população pelo medo que ele fosse portador dos mesmos graves delitos e desvios do qual Febrônio seria portador. A religião que prego não foi compreendida, mas será. Eu tenho certeza. E nesse dia eu deixarei de ser o monstro que Jonas pregou. E na sede de pregar Deus, eu espalharei pelo mundo os santos ensinamentos que eu preguei no meu livro. No meu livro! Na época, o chefe de polícia tomou esse livro como um livro altamente subversivo e mandou queimar os livros. A polícia queima todos os exemplares do livro As Revelações do Príncipe do Fogo, escrito por Febrônio.
Atualmente, só se tem notícia de um único exemplar do livro. É justamente aquele que pertenceu ao escritor Mário de Andrade. Depois da morte do escritor, ele foi doado à Universidade de São Paulo. Como não tinha o nome de Febrônio na capa, ficou esquecido durante anos, até ser identificado pelo professor e pesquisador Carlos Augusto Calil. Ele, no fundo, acaba sendo a vítima de um processo, né, que se volta contra ele com uma enorme violência, por uma incapacidade de compreendê-lo. Dezembro de 1927. Preso, Febrônio vira um caso a ser estudado pela psiquiatria. Ele é examinado pelo médico Heitor Carrilho. O laudo do perito Heitor Carrilho, ele foi um marco na história da psiquiatria e também serviu como um grande referencial para que em outros países e até aqui no Brasil fossem feitos estudos e pesquisas a respeito deste problema que seria a inimputabilidade penal pela anormalidade mental do psicopata. Ele tentava explicar para a ciência e para a sociedade que Febrônio, ele não era um ser demoníaco, e sim que ele era uma pessoa portadora de uma alienação mental, um psicopata. O Freud trouxe uma leitura sexual das neuroses e das psicoses, quer dizer, do psiquismo humano em geral, e com isso ele trazia um contraponto no sentido de mostrar que a loucura tinha dimensões que eram compreensíveis. E a partir do caso Febrônio Índio do Brasil, nós começamos a construir os manicômios judiciais no Brasil. E nós queremos saber a sua opinião. Como você acha que pessoas com problemas mentais, que cometem crimes bárbaros em série, devem ser tratadas? Opção A, como qualquer criminoso. B, devem ficar internadas pelo resto da vida. C, devem ficar internadas até ganharem alta. E opção D, podem ficar livres para tratamento particular. Entre já em nosso site www.globo.com/linha-direta. Participe. A seguir. Febrônio inaugura o manicômio judiciário do Rio de Janeiro, mas foge 6 anos depois, provocando pânico na população. E ainda preso o homem condenado por matar a namorada com um taco de beisebol. Ele estava escondido na casa da mãe. No dia 20 de fevereiro de 1929, Febrônio foi julgado. Com base no laudo de Heitor Carrilho, ele foi considerado inimputável, ou seja, para a justiça, ele era considerado louco. Não podia ser responsabilizado pelos atos que cometeu. Por isso, o juiz determinou que o réu fosse internado no manicômio judiciário por tempo indeterminado. Porque a gente tem que examinar e imaginar se ele é capaz de cometer um outro crime. Em determinado, que circunstância? Não sei. Então, aquelas coisas todas podiam, cá fora, se exacerbar e levar lá a cometer um crime outra vez. Febrônio é o primeiro criminoso a ser internado no manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Apesar disso tudo, ele era o rei do lugar. Evidentemente. Quer dizer que a única glória dele era de ser interno, né? 00001. Né? O próprio Heitor Carrilho chama ele de relíquia, né? Relíquia do manicômio. Seis anos depois, Febrônio foge do manicômio. A fuga ganha as manchetes dos jornais e provoca pânico na cidade. 24 horas depois, Febrônio é recapturado na casa de um amigo do seu irmão. Ele não resiste à prisão. Não me façam mal, por favor. Os jornais divulgam a captura para alívio da população. Febrônio explica o porquê da fuga. Eu não sou um demente. Minha doença está na imaginação dos que me tiram a liberdade. Febrônio passou 57 anos internado. No fim da vida, o estado dele era de total degradação física e mental. Ele era um paciente calmo, não se agitava, era difícil se agitar, tipo bonachão, grandão, pesadão, grande. Era bom paciente.
Todo mundo gostava dele. Ele gostava de dizer que pagava para os guardas para conseguir coisas. Ele dizia, já dei um saco de dinheiro pro guarda para ele me tirar daqui. Febrônio morreu em 27 de agosto de 1984, aos 89 anos de idade. Ele está enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. O Estado se negou a pagar o sepultamento e Febrônio só não foi enterrado como indigente porque os médicos e os funcionários do manicômio judiciário pagaram as despesas do funeral. É o fim do temido Filho da Luz, Febrônio Índio do Brasil. A lenda continua viva. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Febrônio Índio do Brasil, entre agora em nosso site e participe de um chat, um bate-papo com o psiquiatra forense e ex-diretor do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro, Talvani de Moraes. O endereço do nosso site é www.globo.com/linha-direta. Participe. Graças à sua denúncia, já está preso Alberto Saad Sobrinho, condenado a 18 anos de prisão por matar a namorada com um taco de beisebol, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Alberto foi preso no apartamento da mãe, que fica no mesmo prédio em que ele cometeu o crime 8 anos atrás. Viciado em drogas, Alberto perdeu o controle depois de discutir com a namorada Patrícia Guidotti. Enfurecido, ele usou um taco de beisebol como arma e a matou. Preso, Alberto não quis gravar entrevista. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.